salvador da pátria. As pessoas cansaram de ficar esperando algum milagre acontecer e também estão cada vez mais conscientes de que a corresponsabilidade pelo destino do país é de todos nós e não pode continuar sendo delegada para o Estado. Hoje, Ayrton Senna não é referência apenas dentro das pistas. Um sonho do piloto, confidenciado à irmã Viviane 2 meses antes de sua morte, acabou se materializando. Surgiu o Instituto Ayrton Senna, que atende 280 mil crianças. Um dos projetos beneficiados é a Brinquedoteca do Instituto de Oncologia Pediátrica de São Paulo. No final do século, cresce o número de organizações não governamentais. Muita gente descobre a importância do trabalho voluntário. Consumidores dão valor a empresas com projetos sociais. Dulce é representante destes novos tempos. A empresa dela fabrica cartões, a maioria deles confeccionados dentro dos presídios. É que os funcionários de Dulce são presos que, quando saem da cadeia, têm a oportunidade de continuar trabalhando na empresa. Uma chance fundamental para quem deseja mudar de vida. Acho fantástico. Gostaria que mais empresários fizessem isso, dessem mais oportunidades. À medida que ele vai saindo, ele não pode ser abandonado. Porque se ele fica muito tempo sem trabalho, ele já pode reincidir novamente no delito. A indignação que nós sentimos todos os dias diante dessas coisas que são inaceitáveis e são mesmo, tem que nos levar a mais do que reclamar, a mais do que criticar. Você não concorda com uma coisa? Então, põe a mão na massa e trabalhe para mudar aquilo. Sergipe, 18 de julho de 1938. Fazenda Angicos, sertão sergipano, perto do Rio São Francisco. O último esconderijo de Lampião. No início da manhã, 50 policiais cercaram o bando de Lampião. Atiraram nele o clarear do dia. No tiroteio, 11 dos 30 cangaceiros foram mortos, entre eles, Lampião. Os policiais degolaram os cangaceiros. A cabeça de Lampião foi exibida como um troféu. Lampião era uma estrela tão luminosa que quando ela sumiu, se apagou também esse ciclo extraordinário, um ciclo que vem de séculos, que é o ciclo do cangaço. Lampião foi o assombro do Nordeste brasileiro. Uns chamavam de bandido e outros de cangaceiro, mas para mim Lampião foi um herói justiceiro. Virgulino Ferreira foi Lampião durante 20 anos. Entrou no cangaço para vingar a morte do pai. Virou o mais famoso cangaceiro do país. Invadia cidades, exigia dinheiro, alimentos e punia com crueldade os opositores. Num sertão pobre e seco, era um misto de herói e bandido. Despertava o medo. As pessoas daquele tempo diz que o que marcava muito era um grito. Lampião, vem aí. Aí era um tal de bater portas e janelas, pessoal apavorado, ou trancando as portas ou batendo para se retirarem, para fugirem para o mato. Antônio Amauri é um dos maiores pesquisadores da vida de Lampião. Tem um acervo de objetos de cangaceiros e filmes que mostram Lampião, a esposa Maria Bonita e o bando no sertão. Lampião, que recebeu a patente de capitão para combater a coluna Prestes, nunca foi um revolucionário. Era movido por interesses individuais e amigo de coronéis e poderosos. Se Lampião tivesse algo de transformador, politicamente falando, olha, a história seria outra, porque nunca lhe faltou elementos para que quisesse entrar no seu grupo. Adília de Canário é uma das poucas cangaceiras vivas. Ela não tem saudade da vida no bando de Lampião. A vida de cangaço era muito ruim. Por quê? Porque era. A pessoa andar só por dentro das caatingas, correndo para aqui e para acolá. Ou dava um combate, a gente saía tudo na carreira. Espatifava um para aqui, outro para acolá, depois se juntavam. E por que a senhora entrou nessa vida?
Porque eu gostava dele. Do Canário? É do Canário. Pior era a situação de quem vivia na região do cangaço, espremido entre a violência dos cangaceiros e dos policiais. Daniel morava com a família em Poço Redondo, interior de Sergipe. Viu o pai ser assassinado por cangaceiros porque o dinheiro reservado para eles, em troca de proteção, tinha sido levado um dia antes por policiais. Eu passava numa casa. Aí obrigavam a matar galinha, matar a criação, tudo, fazer comida para eles à vontade, tá lá à vontade. Depois, quando eles saíam, eles falavam, olha, você não conta que para a polícia, se a polícia passar aqui, não conta que nós estivemos aqui, para onde nós fomos, porque senão, quando passar aqui, nós acabamos com vocês. Pois vinha a polícia, já havia sabendo mais ou menos que eles tinham passado ali, né? Chegava lá, perguntava, a pessoa negava, a polícia torturava, sacrificava, de chegar a matar gente queimada. A violência no cangaço e a pobreza expulsaram a família de Daniel de Sergipe. Começou a peregrinação por pequenas cidades nordestinas. Em 1946, quando fez 18 anos, Daniel decidiu seguir a trilha de milhões de nordestinos neste século. Se despediu da família e botou o pé na estrada rumo ao sul do país. Pegou o vapor no São Francisco, trem em Minas Gerais e depois de 28 dias de viagem, chegou ao destino final. São Paulo, a terra das oportunidades. Daniel venceu em São Paulo. Arrumou bons empregos, juntou dinheiro e comprou casa própria. Mas hoje, aposentado, vive de novo com medo. A filha já foi assaltada e ele agora é refém da violência urbana, que assombra as grandes cidades brasileiras. Medo de assalto. Só de assalto. De assombração não tem medo. Os números são assustadores. 30 mil pessoas são assassinadas por ano em todo o Brasil. São números de uma guerra civil, onde a população se sente desprotegida, não confia na polícia e tem medo dos bandidos cada vez mais organizados. Nos morros cariocas e na periferia paulistana, bandidos bem armados são sustentados pelo tráfico de drogas. As falanges modernas são comandadas por líderes como Fernandinho Beiramar e Marcinho BP. Quem tenta furar o cerco entra na lista negra. Este padre de uma paróquia na periferia de São Paulo, que não quer se identificar, resolveu pregar contra as drogas. Resultado, foi ameaçado de morte por traficantes dentro da igreja. Chegou um rapaz e colocou a arma no meu peito. Aí eu falei, o que você deseja? Pensei que fosse um assalto. Falei, você quer dinheiro? Ele falou, também. Quando ele falou também, eu percebi que não era só isso. Traficantes, homicidas, estelionatários, uma maioria de moleque primário. Se no passado os cantadores imortalizaram as aventuras de Lampião, os descendentes dos migrantes nordestinos fazem hoje a música que narra o cotidiano de um pedaço da cidade esquecido. O rap é o ritmo da periferia, que cada vez mais avança em direção às áreas mais nobres e ricas da cidade. O que mata mais a dor ganha medalha de prêmio. 29 de junho de 1958, Suécia. Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. Os anos de vitória do futebol brasileiro nascem na Suécia. Uma geração espetacular arrasa todos os adversários. Um rapaz de 17 anos, jeito de menino e futebol de craque, surpreende o mundo e descobre Pelé. Na festa da vitória, Pelé era um dos mais emocionados. Para ele, ganhar a Copa significava cumprir uma promessa de criança, feita 8 anos antes para o pai, Dondinho,
no dia em que o futebol brasileiro viveu o episódio mais triste de sua história. A derrota para o Uruguai em pleno Maracanã e o fim do sonho da Copa de 50. Eu, sem saber, né, lá em Bauru, eu falei assim, ó, qualquer dia, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou trazer uma Copa para o Brasil. Mas a história poderia ser muito diferente se a posição do psicólogo da seleção de 58 tivesse prevalecido. João Carvalhais estava convencido que Pelé ainda era muito novo para disputar uma Copa do Mundo. Naquela época era a coisa do precisa ser homem, precisa ser, né, não pode chorar, precisa ter já idade, ter experiência, essas coisas. Então, nós quebramos todas essa mística de que tinha que ser velho, tinha que ter experiência, tinha que ser homem. O psicólogo também não confiava na capacidade intelectual de outro campeão do mundo, Garrincha. Ele era um jogador individualista totalmente, né? Só que era um gênio, né? Ele podia pegar uma bola e driblar 4, 5 e perder até para o sexto ali, mas quer dizer, com isso ele já tinha desorganizado a defesa adversária inteira. O tempo mostrou que nem sempre a ciência está com a razão. Com Pelé e Garrincha em campo, a seleção brasileira nunca perdeu uma partida. 2 jogadores, que precisam 2 para marcar, poxa, já são 4 jogadores do outro time que estão fora de jogo. É só pensar assim. Garrincha ganhou a Copa de 62, mas não conseguiu driblar o mais implacável adversário, o alcoolismo. Nos anos 60, a história de Pelé estava só começando. Ele tinha todas as qualidades do craque. Bem preparado fisicamente, bom cabeceador, precisão no passe, no domínio de bola, no chute. Soluções geniais e únicas para driblar dificuldades e decidir muito mais rápido que os outros adversários. Lá vai o Rei, atenção. E segura ele agora. O melhor futebol. Se eu estou no meio do gol, olhando para aquele gol, poxa, o outro gol só pode estar nas minhas costas. Era isso que eu falava para o pessoal. Então, muitas vezes, você está olhando, você localiza, porque tem jogador que hoje, que ele põe a cabeça na bola, enterra a cabeça na bola, que se o goleiro tiver um infarto lá no outro gol e cair, ele não vê que o goleiro caiu e não chuta a bola para o gol. Olha o levantamento. Pelé ganhou 3 Copas do Mundo. Foi 2 vezes campeão mundial interclubes pelo Santos e fez 1.282 gols na carreira. Gols de todos os jeitos. Mas o que ele considera o mais importante, o 1000º gol, foi de pênalti, para todo mundo poder ver. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. Até os gols que Pelé não fez entraram para a história. Aquele que ele tentou do meio de campo contra a Tchecoslováquia. Estava adiantado, ó. Essa bola teria que ter entrado, viu? Ou o drible de corpo no goleiro do Uruguai. Olha aí o lance de Pelé que merecia a marcação de gol na finta sobre o Mazzukiewicz. Mas com infelicidade, a bola acabou passando à direita da meta uruguaia. Tinha uma objetividade em campo muito grande, quer dizer, ele não fazia firulas, não driblava para trás, embaixadas. O jogo dele era extremamente simples e objetivo, e com isso perfeito, né? A perfeição se aproxima da simplicidade, né? No final da carreira, Pelé ainda foi jogar e ensinar futebol para os norte-americanos. Aos 60 anos, já foi ator de filme de Hollywood. Where'd you learn to do that? When I was a boy. Em Trinidad. Ministro dos Esportes e é um empresário bem-sucedido. É principalmente o brasileiro mais famoso do século, coroado o rei do futebol. Pelé virou sinônimo de craque. Todo dia, dezenas de garotos com o apelido de Pelézinho correm atrás de uma bola e do sonho de uma carreira milionária. Um destes Pelézinhos tem 14 anos, 7 irmãos, é filho de uma empregada doméstica e mora neste bairro, na periferia de São Paulo. Richard Andrei Moreira, o Pelézinho, é a esperança da família de mudar de vida. Numa sociedade desigual, com pouca possibilidade de ascensão social, o futebol pode ser o passaporte para o mundo dos ricos e famosos. Ajudar minha família, deixar minha mãe,
dar uma casa para minha mãe, que ela para de trabalhar. Pelezinho tem talento, joga numa escolinha mantida pelo Palmeiras, mas não esconde de ninguém que é corintiano de coração. Nenhum time sofreu mais com os gols de Pelé quando jogava no Santos do que o Corinthians. Uma ironia do destino. Afinal, quando era garoto em Bauru, o time de futebol de botão de Pelé era justamente o Corinthians. Uma coincidência, garante Pelé, que não admite que torcesse para o Corinthians na infância. Aí chegou, poxa, o time do Palmeiras e o time do Corinthians. Um jogo maravilhoso de plástico, com a redinha, tudo. Aí o meu irmão, o Zoca, que gostava do Palmeiras realmente na época, ele já pegou o do Palmeiras, só sobrou do Corinthians. Em 1906, França. O brasileiro Santos Dumont surpreende Paris. Ele voou pela primeira vez na história com um aparelho mais pesado que o ar, diante de uma comissão de cientistas e de uma plateia que lotou o campo de Bagatelle. O 14 bis, invenção de Dumont, ficou 21 segundos no ar e voou 250 metros. No final, a multidão cercou o brasileiro e sua invenção. No Brasil, a façanha de Dumont é cantada em prosa e verso. Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu. Fora dos padrões, ditava moda com chapéus exóticos e colarinhos altos. Supersticioso, não gostava do número 8. E na casa que construiu em Petrópolis, uma escada diferente convida o visitante a pisar primeiro sempre com o pé direito. Ele tinha em Paris o apelido de dandy. Dandy significa o elegante, o janotinha, a pessoa assim que está sempre bem vestida. Então ele encomendava os ternos dele, todos nos melhores alfaiates da França. Ele tinha capacidade financeira e se vestia com apuro, ele ditava moda em Paris. Romântico, Dumont nunca se preocupou em registrar seu invento. Por isso, até hoje, os norte-americanos preferem atribuir aos irmãos Wright a invenção do avião. Santos Dumont, acredito que tivesse uma cabeça parecida com a de muitos grandes inventores europeus da época dele, né? Quer dizer, o que eles inventavam devia pertencer à humanidade. O avião virou uma mania e um bem-sucedido produto industrial. Ao longo do século, os aparelhos ganharam formatos arrojados, motores cada vez mais potentes, mais conforto e segurança. Modelos como o DC-3 e os Electra marcaram época na aviação comercial. Mas os aviões se transformaram também em armas mortais na guerra. Angustiado, Santos Dumont se suicidou quando ouviu o barulho dos aviões que seguiam para bombardear os paulistas que lutavam na Revolução de 32. As primeiras lições de aeronáutica de Santos Dumont vieram da leitura dos livros de ficção científica de Júlio Verne. No final do século XIX, o romancista falava de um mundo do futuro, com máquinas voadoras e muita aventura. Com o 14 bis, o inventor Santos Dumont deu asas de verdade à imaginação do escritor e deu também o primeiro passo para que a aventura mais fantástica já escrita por Júlio Verne se realizasse de verdade, a chegada do homem à Lua. A mesma Lua que Santos Dumont não cansava de admirar deste observatório, instalado por ele na casa construída em Petrópolis. Na corrida espacial, o romantismo dos pioneiros deu lugar a milhões de dólares investidos em pesquisas, testes e interesses políticos. A Guerra Fria entre soviéticos e americanos era o principal combustível que impulsionava os foguetes. O grande troféu era a conquista da Lua. A vitória americana com a missão Apollo 11 foi transmitida ao vivo para todo mundo. O astronauta Neil Armstrong pisou na Lua com o texto na ponta da língua. Imagens que ainda fascinam Teresa. O homem chegou na Lua no mesmo dia em que a terceira filha dela nasceu.
Tereza viu tudo na televisão da maternidade e não esquece da emoção. A gente vê, ele colocou a primeira vez, aí foi que ele desceu o segundo pé. Então isso dá uma emoção. E a gente que está aqui na terra, que tem os pés no chão, que quando a gente vai fazer algo que é totalmente desconhecido, é essa sensação que a gente sente. Uma aventura tão fantástica que muita gente ainda desconfia dela. Ângela tem 21 anos, é universitária e não acredita até hoje que o homem pisou na Lua. Eu acho, para mim, é uma montagem. Eu não acredito que o homem tenha pisado na Lua. Apesar da incredulidade, o homem sonha com voos ainda mais altos. No próximo século, uma expedição tripulada deve chegar a Marte. Com o fim da Guerra Fria, astronautas de diferentes nacionalidades devem dividir estações orbitais. Até um astronauta brasileiro está na lista para viajar ao espaço. O céu desconhecido continua fascinando milhões de pessoas. Desperta encanto, curiosidade e faz muita gente voar, mesmo que só na imaginação. Se eu fosse para a Lua, eu iria e comeria ela, como se fosse um queijo. De abril de 1960, Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek chega à nova capital para a festa de inauguração. No céu, pilotos da Esquadrilha da Fumaça fazem acrobacias. No longínquo Planalto Central, brotam prédios futuristas da cidade mais moderna do mundo. À noite, Brasília se ilumina. Com a mesma cruz trazida por Cabral em 1500, é rezada a primeira missa da nova capital, às 00h do dia 21. Construída num prazo recorde de 3 anos e 10 meses, Brasília é o novo centro do poder do país. Brasília começou a nascer 5 anos antes de sua inauguração, nesta cidadezinha do interior de Goiás, chamada Jataí. Foi aqui que o então candidato à presidência da República, Juscelino Kubitschek, decidiu fazer o primeiro comício de sua campanha. E logo no final deste comício, ele teve que responder a uma pergunta de um rapaz da cidade. Uma pergunta que despertou em JK o sonho de construir Brasília. Nós queríamos saber, se eleito for, o senhor mudaria a capital do país para o Planalto Central goiano, conforme está previsto na Constituição. A pergunta pegou o JK de surpresa. Uma nova capital não fazia parte do plano de metas do candidato, até aquele comício em Jataí. Ele respondeu que a partir daquele momento, ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração se eleito fosse. Aí o povo delirou. Meu pai tinha JK como um torcedor fanático, tem o futebol. Na época que ele se elegeu, meu pai tentou ter um filho. Só que nessa época, minha mãe gerou uma mulher, né? E ela teve o nome de Sara Kubitschek, que é a esposa de Juscelino. Se Toniquinho deu a ideia, foi na prancheta do arquiteto Oscar Niemeyer que Brasília ganhou forma. Junto com o urbanista Lúcio Costa, Niemeyer construiu uma cidade surpreendente. No lugar dos castelos com ângulos retos, os palácios de Brasília privilegiam as curvas. Eu queria uma arquitetura que criasse surpresa, né? Que a pessoa sentisse a esperança de não ter visto uma coisa parecida antes. Né? O universo é cheio de curvas, né? Por que a gente tem que fazer uma coisa retinha? A construção de Brasília atraiu operários do Brasil inteiro. No auge da construção, eram milhares de candangos trabalhando em ritmo acelerado. O presidente ia pelo menos uma vez por semana inspecionar a obra. E tudo era motivo para a festa. Os operários e suas famílias homenageiam o senhor Juscelino Kubitschek, que, por um deles, é convidado para ser padrinho da primeira criança nascida em Brasília e que se chamará Brasiliana. Se falava em Juscelino, né? Então, meu irmão mais velho, né? Já que meu pai faleceu cedo, né?
O irmão mais velho resolveu, né, foi uma cidadezinha maior, né? E lá então ele, vendo a campanha dele e o nome, muito falado, né? Ele chegou em casa e falou para minha mãe, falou, mamãe, vamos mudar o nome do meu irmãozinho, vamos colocar, em vez de Arnaldo, vamos colocar Juscelino, né? Badu era um dos candangos. Veio de Sergipe para construir a nova capital. Nunca mais foi embora. E ainda hoje trabalha na construção civil. A história de Brasília se confunde com a de Badu. Muito orgulho, eu sinto... Bom, eu sinto que eu tenho alguma coisa feita por mim em Brasília. Uma ideia podemos discutir ainda Brasília até hoje. Mas não há dúvida nenhuma que mostrou que o brasileiro é capaz de realizar coisas surpreendentes. Brasília foi o maior símbolo do governo JK, que prometia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Juscelino abriu 20 mil quilômetros de rodovias e trouxe a indústria automobilística. Apesar de enfrentar algumas revoltas militares, depois de anos de instabilidade política, os brasileiros respiravam os bons ares da democracia. Eu acho que eu pareço com o presidente Juscelino, né, no jeito dele de ser alegre e gostar do povo. A imagem sempre sorridente e otimista de JK contagiava o país. Além de ser, digamos assim, um período de democracia, os tribunais funcionando, a imprensa funcionando, houve aquele lado, assim, do entusiasmo que JK dava às coisas. Bossa nova, mesmo é ser presidente. A liberdade garantida por JK estimulava as atividades artísticas. No Rio de Janeiro, um grupo de jovens de classe média queria modernizar a música brasileira. Eles criaram uma nova batida no violão, um jeito diferente de cantar e letras que não se preocupavam em contar histórias. A frescura das frutas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João. Era um rapaz atlético que fazia um esporte, caça submarina, e cheio de namoradas, ou seja, tinha uma visão, tinha um mundo inteiro à frente deles, né? Numa época realmente que também politicamente propiciava também esse otimismo que foi o começo do governo Juscelino. A bossa nova ultrapassou as fronteiras do litoral carioca. Nos anos 60, a Garota de Ipanema ficou famosa em todo o mundo, num dueto que reuniu Tom Jobim e Frank Sinatra. A bossa nova competiu com os Beatles. Inclusive foram dizer para o Tom Jobim que Garota de Ipanema é a segunda música mais tocada de todos os tempos. Só perdia para Yesterday dos Beatles. Aí o Tom respondeu, mas eles são 4, né, e cantam em inglês. Juscelino nunca escondeu que preferia Serestas de Diamantina, onde nasceu. No final do governo JK, o namoro do presidente desenvolvimentista com o eleitor estava em crise. A inflação e as denúncias de favorecimento a empreiteiras aumentavam. Alguns grupos militares já demonstravam insatisfação. Na nova capital, Juscelino teve que passar o poder a um inimigo político. Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. O Brasil tinha um novo líder, popular, moralista e instável. A mudança tinha música nova. Barre, pastorinha, barre a bandalheira, e o povo já está cansado. Brasil, 31 de março de 1964. Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. A lembrança que eu tenho do golpe, sobretudo do momento decisivo do golpe, é eu sentando no meio-fio e achando que realmente estava tudo perdido. Nós vimos um mar-de-guerra, né? Chama-se capitão de mar-de-guerra, né? Com um revólver na mão, dando pontapé num operário que estava numa obra ali da rua Joaquim Nabuco. Aquilo me irritou muito, né?
Eles se surpreenderam, empurraram a porta, não encontraram ninguém, tinha mais 2 portas, empurraram outras 2 portas, também não tinha ninguém, empurraram as 4 depois que encontraram adiante, e assim foram assumindo, não houve nenhuma resistência, em lugar algum. O golpe de 64 é o último capítulo de uma novela com final previsível que começa com a renúncia do presidente Jânio Quadros. O país entra em crise. A posse do vice-presidente João Goulart é contestada.